Hallo, wie geht's? Guten Tag. Ich heiße Eduard Hosp und ich bin Deutschlehrer. Olá, como vai? Bom dia. Meu nome é Eduard Hosp e eu sou professor de alemão. E estamos hoje aqui mais uma vez com mais uma grande dica de alemão, mais uma mini aula para te ajudar a desenvolver o seu alemão, para te ajudar a entender melhor algumas regras de uma forma mais simples, mais prática, mais fácil, que você possa aplicar mais eficazmente no seu dia a dia, nos seus estudos ou no seu aprendizado. Muito obrigado a você que tem acompanhado os vídeos, tem deixado os comentários. É uma satisfação enorme estar junto com você, estar podendo te auxiliar. É um grande prazer realmente estar podendo dividir o meu conhecimento com você, podendo estar te ajudando a aprender um pouquinho mais. Se eu conseguir ajudar um pouquinho, eu já fico muito contente. Então vamos para a mini aula de hoje. Hoje temos um tema muito interessante a respeito das posições das palavras na frase. Então, a língua alemã ela tem uma estrutura que não se é básica, assim, digamos. O verbo ele tem uma posição especial para fazer a construção da oração. Então, quando nós temos um verbo na oração, ele ocupa sempre a segunda posição nesta oração. Veja bem, não é a segunda palavra, porque às vezes nós temos como sujeito, ou antes um advérbio, ou qualquer outra coisa antes, que é formado por duas ou três palavras. Mas é a segunda posição. O verbo, ele ocupa sempre a segunda posição, estando ele numa frase afirmativa ou negativa. Ok? Então a segunda posição é do verbo. Nós vamos ver daí alguns exemplos para ficar bem clara essa regra. Ela é bem simples e ajuda muito, muito na construção das frases, na montagem das orações. Vamos ver algumas frases de exemplo, então, para ficar mais clara essa segunda posição do verbo na oração. Ich esse heute Brot mit Butter. Eu como hoje pão com manteiga. Nós podemos inverter o heute para dar uma acentuação na frase. Por exemplo, heute esse ich Brot mit Butter. Hoje eu como pão com manteiga. Então, na primeira posição, a gente pode alternar, ou pode estar o sujeito mesmo, nesse caso o ich, né? Ou pode estar, por exemplo, o heute, o hoje. Então, eu quero dar um ênfase para esse hoje. Então, heute esse ich Brot mit Butter. O próximo exemplo. Er trinkt jeden Tag ein Bier. Ele bebe todo dia uma cerveja. Jeden Tag trinkt er ein Bier. Veja que eu fiz a mesma inversão, conservando o verbo na segunda posição. Próximo exemplo. Sie kauft jetzt ein neues Kleid. Jetzt kauft sie ein neues Kleid. Ela compra agora um novo vestido. Agora ela compra um novo vestido. Então, conforme o ênfase que você quer dar na frase, você põe ali na primeira posição. E o verbo sempre na segunda. Por exemplo, se você quisesse ainda dar um ênfase que era o novo vestido que ela está comprando, nós também poderíamos colocá-lo na primeira posição. Então ficaria assim: Ein neues Kleid kauft sie jetzt.
Então, dependendo do ênfase que você quer dar, você coloca ali na primeira posição. E o verbo, segunda posição, e depois o restante da oração. Quando nós temos um pronome interrogativo, então é ele obrigatoriamente na primeira posição e o verbo na segunda posição. São as chamadas V-Fragen. Vamos ver alguns exemplos delas também. Was machen Sie am Wochenende? O que você faz? O que você vai fazer no fim de semana? Wo lernt er Deutsch? Onde ele estuda alemão? Wann arbeitet ihr im Büro? Quando vocês trabalham no escritório? Então, sempre quando a frase for afirmativa ou negativa, ou ainda for uma frase interrogativa com um pronome interrogativo que começa com W, wer, wo, was, wohin, warum, wann, qualquer pronome, nós teremos o verbo na segunda posição. Daí alguns alunos me perguntam, mas professor, e aquela frase que começa, por exemplo, com um Guten Morgen ou um Desculpe? O verbo não está na segunda posição na oração. Quando nós temos, por exemplo, uma interjeição, um cumprimento ou um nome de uma pessoa mesmo, ele é separado por vírgula. Então, ele é considerado uma coisa à parte. Eu preparei também alguns exemplos disso para você visualizar isso melhor. Vamos ver. Guten Tag, ich esse heute Brot. Eu também poderia ter dito, Guten Tag, heute esse ich Brot. Hallo, er isst Fisch und Eier. Olá, ele come peixe e ovos. Entschuldigung, wie heißen Sie? Desculpe, como você se chama? Bitte, wo arbeitet der Lehrer? Por favor, onde trabalha o professor? Danke, wir kaufen kein Auto. Obrigado, nós não compramos carro, nós não compramos nenhum carro. Tschüss, ich schlafe heute früh. Tchau, eu durmo hoje cedo, eu vou dormir hoje cedo. Frases no imperativo. Daí, no imperativo, o verbo passa para a primeira posição, quando você vai fazer um pedido, dar uma ordem ou fazer uma exigência. Daí o verbo, ele está na primeira posição, é obrigatório. Guten Abend, machen Sie mir einen Tee. Boa noite, faça para mim um chá. Nós ainda poderíamos colocar o bitte para ficar mais elegante, mais educado, né? E essa também é uma dúvida que os alunos me perguntam. Onde que vai o bitte, professor? Então o bitte poderia ir de 3 formas. Vamos vê-las. Guten Abend. Machen Sie mir bitte einen Tee. Ou Guten Abend. Bitte, machen Sie mir einen Tee. Ou ainda, Guten Abend. Machen Sie mir einen Tee, bitte. Próxima frase. Cláudia, lies mir einen Text. Cláudia, leia um texto para mim. Kinder, macht die Hausaufgabe. Crianças, façam a tarefa de casa. Ok? Então, primeira posição no imperativo é do verbo daí. Nas frases afirmativas, negativas ou interrogativas com um pronome que começa com W, com um pronome interrogativo, a segunda posição é sempre do verbo. Vamos ver uma outra situação. Agora, frases interrogativas. Frases interrogativas que não têm o pronome que começa com W. Então, daí o verbo tem que ir na primeira posição. A primeira posição é do verbo para dar o sentido interrogativo.
Vamos ver os exemplos. Essen Sie Fisch oder Fleisch? Você come peixe ou carne? Isst sie Brot mit Käse? Ela come pão com queijo? Trinkt Wein oder Bier? Ele bebe vinho ou cerveja? Trinken wir ein Glas Orangensaft? Vamos beber um copo de suco de laranja? Kauft ein neues Auto? Ele compra um carro novo? Kauft es ein großes Eis? Ele compra um sorvete grande? Ou ela compra um sorvete grande? A criança, por exemplo? Daí, novamente, temos outras frases no imperativo aqui de exemplo, onde também a primeira posição é do verbo, para reforçarmos. Então, vamos vê-las. Mach die Hausaufgaben. Faça as tarefas de casa. Lernt jeden Tag ein bisschen. Estudem todo dia um pouco. Arbeiten Sie bis 18 Uhr. Trabalhe até as 18 horas. Ok? Então, revisando, reforçando. Nas frases interrogativas e imperativas, a primeira posição é do verbo. Nas frases afirmativas, negativas e interrogativas que têm um pronome, então a segunda posição é sempre do verbo. Vamos para a próxima etapa desse vídeo, a última etapa. Quando nós temos dois verbos na oração, então o primeiro verbo ele é conjugado e está na segunda posição, como nós vimos. Então, segunda posição do verbo conjugado, ele está sempre conjugado. E o segundo verbo ele vai para o final da oração. Então, ele vai no final da oração, no infinitivo, quando é um verbo modal ou quando tem dois verbos. Ok? Vamos ver algumas frases de exemplo. Ich will heute Wurst essen. Eu quero comer hoje linguiça. Heute will ich Wurst essen. Hoje eu quero comer linguiça. Veja que aqui eu também fiz essa inversão, né? Eu também poderia ter começado com o Wurst, com a linguiça, por exemplo. Wurst will ich heute essen. Linguiça eu quero comer hoje. Então vai sempre do ênfase que você quer dar para a palavra, ou na frase, ou no contexto. Continuando. Sie kann jetzt schon gut kochen. Ela já pode agora, já consegue agora cozinhar bem. Jetzt kann sie schon gut kochen. Agora ela já sabe cozinhar bem. Steht jeden Tag früh auf. Ele se levanta todo dia cedo. Jeden Tag steht früh auf. Todo dia ele se levanta cedo. Fängt das Buch an. Ele começa o livro. Wir fangen die Arbeit an. Nós começamos o trabalho. Então, este último exemplo são de verbos que separam o prefixo. Verbos de prefixos separáveis. Então, estes verbos, como ele solta, ele separa um pedacinho dele, a gente pode considerar como um segundo verbo, uma parte do verbo. Então, quando ele é conjugado, ele também fica na segunda posição, e essa partícula dele, esse prefixo dele, vai para o final da oração. Veja bem, é o final da oração, não o final da frase, porque nós temos às vezes frases com 2, 3 orações ou mais. Então é sempre no final da oração em que ele está sendo usado ou conjugado. E isso também acontece
quando nós temos um verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, ele fica na segunda posição, e o segundo verbo, quer seja no infinitivo ou no particípio, ele vai para o final da oração. Então, a regra básica é simples. Tendo dois verbos na oração, o primeiro na segunda posição e o segundo verbo, na última posição. Se for interrogativa, daí o verbo ele vai para a primeira posição, conjugado, e o segundo verbo continua no final da oração. Então vamos ver alguns exemplos com verbos auxiliares. Pode ser no passado, no futuro. Ich habe heute Käse gegessen. Eu comi hoje queijo. Heute habe ich Käse gegessen. Hoje eu comi queijo. Sie werden am Montag Reis kochen. O senhor ou a senhora, você mais educado, né? Você irá cozinhar na segunda-feira arroz. Am Montag werden Sie Reis kochen. Na segunda-feira, você irá cozinhar arroz. Esse é o verbo auxiliar do futuro. Er ist jeden Tag spät aufgestanden. Ele se levantou todo dia tarde. Jeden Tag ist er spät aufgestanden. Todo dia ele se levantou tarde. Agora o condicional. Er würde das Buch kaufen. Ele iria comprar o livro. Das Buch würde er kaufen. O livro ele iria comprar. Então, esta é o primeiro vídeo a respeito das posições dos verbos, das palavras na frase. É assim o vídeo básico, o principal, a regra básica que forma o fundamento da estrutura das frases em alemão. É o principal. Você sabendo isso vai te auxiliar muito na construção e vai te dar uma visão, um panorama melhor para construir as frases e falar de forma mais correta. Se você gostou desse vídeo, dessa mini aula que eu preparei especialmente para você, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Será um grande prazer estar respondendo, tirando alguma dúvida. Se no momento estiver ocupado, logo que eu tiver uma folguinha, vou estar respondendo a todos os comentários. E é um grande prazer estar dividindo esse conhecimento com você, para estar te auxiliando no aprendizado e no desenvolvimento do idioma alemão. Então, te vejo no próximo vídeo e um ótimo dia para você. Tschüss und auf Wiedersehen!